E aí, caras, começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o único personagem de Harry Potter que a J.K. Rowling matou e se sentiu culpada por isso, de certa forma até arrependida. Tu sabe que a J.K. Rowling matou uma galera durante os 7 livros, né? Tem os pais do Harry, tem gente que ajudou ele durante toda a sua vida, tem gente que ajudou ele na batalha contra o Voldemort, tem gente que deu a própria vida por ele. Aí tu leu o título aqui do vídeo e pensou, né? Meu Deus, de quem será que o René vai falar? Quem será que é a pessoa que a J.K. Rowling mais se arrependeu, mais se sente culpada por ter matado? Será que é o Dumbledore? Será que é o Sirius? Será que é o Lupin? Será que é alguma pessoa que realmente fez alguma coisa de útil para a vida do Harry para ela se sentir culpada a esse ponto? E não, cara, não é, infelizmente. Galera de Brasília, no dia 17 de setembro estarei aí no Expresso Mágico, um evento de um dia que vai acontecer aulas, torneio de quadribol, duelo, disputa entre as casas, bate-papo e muito mais. Estarei aí junto com o Caco do Caldeirão Furado, o Léo do Patrono Net, Diego do Observatório Potter pra gente fazer um bate-papo bem da hora com vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês darem uma olhada lá no evento no Facebook e também na página deles, tá? O primeiro lote encerra daqui a pouco, então corre pra comprar o teu e a gente se vê lá. Enfim, caras, uma perguntinha. Vocês gostam de sorvete? Porque eu amo. Tu lembra de ler Prisioneiro de Azkaban? E se tu é um amante de sorvete, ter ficado muito feliz por descobrir que existe uma sorveteria lá no Beco Diagonal chamada Florian Fortescue, que inclusive o nome do proprietário é também Florian Fortescue. Pois é, enquanto as aulas do Harry em Hogwarts ainda não tinham começado lá em Prisioneiro de Azkaban, ele estava hospedado no Caldeirão Furado, e enquanto ele estava lá, ele ia conhecer o Beco Diagonal, ele ficava em vários lugares, ele conheceu várias lojas, e uma das lojas que ele acabou criando uma aptidão maior, digamos assim, foi a sorveteria do Florian, porque ele sentava lá na calçada e ficava fazendo suas tarefas que os professores tinham mandado pras férias, ele ficava escrevendo redações, ele ficava estudando, e o mais legal disso é que ele podia contar com a ajuda do próprio Florian, que era um cara que manjava muito sobre as queimas de bruxos e bruxas na antiguidade. Além disso, ele ainda dava sundaes de graça pro Harry a cada meia hora, é a vida que eu pedi a Merlin. Durante o exame de História da Magia do Harry, lá em Prisioneiro de Azkaban, ou seja, no seu terceiro ano, o Harry escreveu absolutamente tudo que ele lembrou que o Florian tinha falado pra ele. Ou seja, o sorveteiro manjava demais sobre História da Magia. O mais legal disso tudo, caras, é que existe a sorveteria do Florian Fortescue lá nos parques de Harry Potter, no Beco Diagonal em Orlando, e os sorvetes são muito bons, meu Deus do céu, que saudade daquele lugar. Aí beleza, depois disso o Florian não aparece basicamente mais nenhuma vez, ele só vai voltar a aparecer lá em Enigma do Príncipe, quando a gente vai descobrir que ele foi sequestrado pelos Comensais da Morte. O Gui Weasley, irmão do Rony, conta pro Harry que provavelmente o Florian falou alguma coisa que os Comensais da Morte ficaram com raiva, sequestraram ele, e o Gui lamenta muito porque ele fala que o Florian era um grande homem. Durante os livros de Harry Potter, mais precisamente em Ordem da Fênix e Relíquias da Morte, a gente vai revisitar o sobrenome Fortescue num quadro de um dos ex-diretores lá em Hogwarts. O quadro em questão é de um bruxo chamado Dexter Fortescue, um bruxo corpulento, de nariz muito vermelho, personalidade muito forte, e que fala tudo que ele pensa sem ter medo do que as pessoas vão achar dele, tá ligado? Até porque, né, ele é um retrato, pra ele é muito fácil. Enfim, a título de curiosidade aqui pra vocês, posteriormente a J.K. Rowling acabou revelando através do Pottermore que sim, Florian Fortescue é um descendente direto de Dexter Fortescue, ou seja, que moral, né, ser descendente ali de um diretor de Hogwarts. Mas tá, René, pelo amor de Deus, para de enrolar e fala de uma vez quem é o personagem que a J.K. Rowling mais se sentiu culpada e arrependida por ter matado. Não é possível que seja um mero sorveteiro do Beco Diagonal, mas sim, cara, é realmente dele que eu tô falando desde o início do episódio, e é ele que a J.K. Rowling se sentiu culpada por ter matado, Florian Fortescue. Em dezembro de 2007, a J.K. Rowling participou de um podcast com o pessoal do fansite The Leaky Cauldron, e durante o podcast perguntaram pra ela: Jo, o que aconteceu com Florian Fortescue? Só que perguntaram em inglês, né, porque eles não falam português. E aí a Jo respondeu: ele morreu, infelizmente. Ela fala que não queria de verdade que o Florian tivesse morrido e acaba explicando um pouco melhor os motivos pra isso. Ela disse que inventou uma subtrama pra ele que envolveria a varinha das varinhas e que isso explicaria o motivo do sequestro dele, mas que essa subtrama, ela tipo, não ia pra lugar nenhum, tá ligado? E por isso que ela acabou tendo que cortar. Posteriormente, em 2014, a J.K. Rowling revelou através de um texto do Pottermore, aquele mesmo texto que falava que o Dexter era parente do Florian e tudo mais, lembram? Que sim, Florian Fortescue foi o único e exclusivo personagem que a J.K. Rowling se sentiu culpada por ter matado. E aí é o momento que vocês podem começar a atacar pedra
era nessa mulher, né? Porque ela matou Dumbledore, ela matou Fred, ela matou Sirius, ela matou Dobby, ela matou Edwige, ela matou uma caçambada de gente, pra não falar palavrão. E ela foi justamente se sentir culpada por um cara X, um cara aleatório que, tipo, sinceramente nem era importante pra história. Ninguém nem lembrava que tinha ouvido falar do Florian lá em Prisioneiro de Azkaban. Faz sorvetes maravilhosos, sim, lá em Orlando, inclusive tomei e tava uma delícia. Mas pra história de Harry Potter, era importante? Não era. Ela até tenta se justificar no texto, ela fala que colocou ele lá no começo da história, ou seja, lá em Prisioneiro de Azkaban, porque ela planejou com que fosse ele que desse algumas dicas pro Harry sobre as Relíquias da Morte, sabe? Algumas histórias um pouco mais completas e tudo mais. Como já dito aqui no vídeo, o Florian era um bruxo que manjava muito sobre história da magia, e essa trama cortada que a J.K. Rowling tinha pensado pra ele envolvia justamente isso. Ele ia falar várias coisas pro Harry acerca da varinha das varinhas e do diadema de Rowena Ravenclaw. E informações essas que teriam sido passadas de geração em geração dentro da própria família Forrescue. Aí chegou o momento que ela começou a pensar mais a fundo nessa parte da história. Ela resolveu que o Florian seria sequestrado e posteriormente ele seria resgatado pelo Harry e seus amigos, meus heróis. Acontece que, quando ela foi começar a escrever essas partes efetivamente, ela parou pra pensar e ela pensou o seguinte: meu, o ex-diretor de Hogwarts, o Finneas Nigel Black, que é um antecedente do Sirius, é muito mais interessante pra transmitir essas pistas pro trio do que o Florian. Vocês por acaso lembram do Finneas Nigel Black? Ele tem um destaque bem grande aí no livro de Relíquias da Morte, quando a Hermione pega um dos quadros dele e coloca naquela bolsinha que ela carrega tudo lá. Esse quadro que a Hermione pega, ele ficava lá na sede da Ordem da Fênix, o Largo Grimmauld número 12. Só que, além desse quadro na sede da Ordem, o Finneas também tinha um quadro lá na sala de diretores de Hogwarts, porque, né, ele foi um dos diretores. E aí, através disso, o Finneas podia ir lá pra Hogwarts, observava o que o Snape estava fazendo enquanto era diretor e passava essas informações pro Harry, Ron e Hermione. É claro que depois, nas lembranças do Snape, a gente vai descobrir que essas informações eram passadas por ordens do próprio Dumbledore, que falavam: ó, Finneas, fala que o Snape tá fazendo isso e tudo mais, tudo mais. O Snape sabia de tudo também. Mas enfim, no primeiro momento que a gente lê, é basicamente isso. Além da J.K. achar que o Finneas era um meio muito mais prático de transmitir pistas, ela também parou pra pensar: cara, a história do Florian é meio que redundante, porque tudo que os leitores precisam saber sobre o diadema de Ravenclaw, a própria Helena Ravenclaw pode falar pro Harry, a filha da Rowena. E é por isso, meus amigos, exatamente por este motivo que J.K. Rowling se sente culpada por ter matado Florian Forrescue. Ela diz que ela sequestrou e matou o sorveteiro sem razão nenhuma. Ele basicamente morreu de graça, tá ligado? Ela pensou que sequestrando ele seria um plot super legal lá para Relíquias da Morte, mas depois acabou substituindo essa história pelo Finneas Nigel Black, então ele acabou morrendo de graça. Ela ainda diz que ele não foi o único bruxo que foi morto por Voldemort por saber demais ou então por não saber basicamente nada, mas que sim, ele é o único que ela se sente culpada porque foi tudo culpa dela. E é isso, galera. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que ajuda muito o canal na divulgação, galera. Eu não sei o que anda acontecendo aí nos últimos tempos, mas todos os vídeos que eu vim lançando nos últimos 2 meses vieram pegando visualizações muito baixas. Então agora, mais do que nunca, especificamente, eu tô precisando muito da ajuda de vocês. Ajudem a espalhar os vídeos, ajudem na divulgação, porque isso, de certa forma, desanima pra caramba. Eu tento fazer um conteúdo super legal e, no fim, os vídeos não estão indo de acordo com a expectativa que eu queria. Eu lancei vídeo aqui no canal semana passada, tá super legal, sobre uma história cortada dos livros e foi o vídeo que mais flopou na minha vida. Tu pode clicar aqui do lado pra assistir ele, porque tá muito legal se tu ainda não assistiu. Se inscreve aqui no canal desse lado aqui também e a gente se vê no próximo vídeo então. Valeu e é nóis!